Olá, Oi, boa tarde. Eu vou só mudar aqui o meu template, porque acho que ficou espelhado o meu fundo, né? Aparentemente. Vocês conseguem me ouvir? só um pouquinho. Tá ruim? Só um Tá pouquinho. Tá muito claro. Eu te ouço bem, Simone. Tudo bem Ai, contigo? tudo bem. Não, só para saber, estou testando agora o fone, que era o brinde do SEMEAD. Tá. Olá, olá, professor, boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo bem, professor? Professor, eu vou manter a minha câmera desligada por conta da internet, porque como eu vou reproduzir os vídeos, Você acha que você pode ter alguma dificuldade em reproduzir os vídeos? sim, eu com receio em virtude da minha internet, aí eu pensei em deixar a minha câmera desligada durante a reprodução dos vídeos. Não, eu posso reproduzir daqui também, se for mais fácil. Bom, também não sei se a internet vai estar tão melhor, né? Aí eu fiquei receosa quanto a isso. Aí eu pensei, aí eu elaborei uma foto que eu mandei para você no WhatsApp para Eu vi. colocar, para estar colocando no perfil, Tá. para Então colocar no vamos meu fazer o perfil. seguinte: como o nosso tempo é curto, você desliga o vídeo e apresenta. Se você tiver algum problema, eu tento apresentar daqui. Mas depois que sair do vídeo e que entrar na discussão, você abre a câmera para que as pessoas possam Pronto, te ver, tá? perfeito, Para que você passe o vídeo, tem alguma coisa de especial que eu deva me preparar antes? Eu tenho que Uhum. compartilhar a tela e em seguida clicar no vídeo, né? Certo? Não, não, não entendi a sua Você está me pergunta. ouvindo bem? Estou. Eu tenho que compartilhar a tela. Ah, espera aí um pouquinho. Melhor, pior, igual. Igual. Eu consigo ouvir bem. Você Ouve entendeu, bem? Simone, o que ele perguntou? Se você souber, você responde. Não ouvi, Eu te... desculpa. Vocês não estão me ouvindo? Eu estou Não, ouvindo, senhor professor. Não? Eu sim, estou lhe ouvindo. Está. Disse agora melhora ou piora. tá bom. Para mim tá bom assim. Não consigo ouvir agora. Agora E não. agora? E agora? Agora, E agora? agora sim. Me ouve melhor ou pior? Eu acho que antes estava Igual. melhor. Antes estava. Mas não tá ruim. É, não que está ruim, tá bom. Agora eu não escuto nada. E agora? Agora sim, Então ouço vamos bem. ficar assim. Então tá bom. Uhum. Eu vou fazer o seguinte. Ué? Oi, professor, estou ouvindo. A minha tela aparece espelhada para vocês, né? Ao contrário, Mas tá ali o meu boa, tá, fundo. dá para ler perfeitamente o texto. Mas A minha aparece correta ou tá invertida? não, tá correta, a Parece minha que tá correta. invertida. Eu vou sair e entrar novamente para eu colocar o fundo. Tá bem, Tá certo? tá ótimo. Boa tarde. Boa tarde.
Marcelo, uma Boa dúvida. tarde a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Nós vamos só aguardar que dê o horário de início da nossa sessão. Marcelo, uma dúvida. É o Agnaldo, tudo bem? Pois não, Aguinaldo, como está? Tudo bem, graças a Deus. E você, tá tudo bem? Tudo. No caso até de facilitar por causa do tempo, se você quiser, na minha apresentação, colocar a minha gravação, não tem o Eu vou menor fazer problema. isso em todas, Fechou. tá bom? Combinadíssimo. Aí eu fico aqui para tirar alguma dúvida caso alguém queira perguntar. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo. Professor Marcelo e Rayane, eu estou com os vídeos aqui também. Caso der algum problema de conexão com a Rayane, eu também estou Então, o nosso plano disponível A é a aqui. Rayane, nosso plano B é você, Simone, e eu sou o Isso, aí plano eu C. fico aqui, isso, eu fico aqui, se precisar, eu compartilho daí os vídeos, não tem problema. Muito Obrigado. obrigada, Simone. Imagina. Bom, deu nosso horário. Boa tarde, início de noite a todos. Eu vou me apresentar. Meu nome é Marcelo Albuquerque, eu vou ser o moderador da nossa sessão de apresentação de trabalhos de hoje. Nós temos aqui as colegas Rayane Sena de Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco, que vai auxiliar nessa sessão, e vai assessorar essa sessão, e a Simone Kunde, da Universidade Federal do Paraná, que também vai assessorar. E três dos apresentadores já estão aqui. O quarto apresentador, eu acredito que vai se juntar a nós na sequência dos trabalhos. Primeiro, agradecer, em nome da SEMEAD, pelos trabalhos apresentados, parabenizar vocês pelos trabalhos e por chegarem a essa fase de apresentação. Somos todos professores, então me permito a liberdade de chamá-los por vocês e que também me chamem. E como vai funcionar? Nós vamos passar a apresentação de cada um dos trabalhos e, em seguida, nós vamos ter 8 minutos aproximadamente para que possamos fazer discussões.
Ao final dos 4 trabalhos apresentados, nós teremos 20 a 25 minutos para discussões de caráter geral, de todos os trabalhos. Então, eu peço a gentileza de que façam suas anotações, caso não dê uns 8 minutos para que a gente discuta, a gente tem uma segunda oportunidade para fazer essa discussão ao final, ok? Alguém tem alguma dúvida? Tá ótimo. Nós vamos começar, então, pelo trabalho. Avaliação dos principais problemas enfrentados pelas pequenas empresas rurais atendidos pelo programa Ali Rural do SEBRAE no Distrito Federal. Feito pelos autores Felipe Carvalho de Oliveira, Jeane Pereira de Pinho Silva, Cristiane Quitéria Caldeira e Eduardo de Souza Fernandes. Rayane, por gentileza, você pode passar o trabalho para nós, o vídeo, por favor? Posso sim, professor, só um minuto. Aí eu vou desligar a câmera por conta da internet que eu falei Ok. anteriormente. Certo. Olá a todos, meu nome é Felipe Silveira, eu sou mestre em agronegócio pela Universidade de Brasília, pelo programa de pós-graduação em agronegócio da UNB, né? O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele se intitula Avaliação dos principais problemas enfrentados pelas pequenas empresas rurais atendidas pelo programa Ali Rural do SEBRAE, DF, né? É um artigo aplicado, a área de conhecimento é empreendedorismo, tecnologia e inovação. Bem, contextualizando um pouco para vocês, nós entendemos hoje em dia que as pequenas propriedades rurais, os pequenos produtores familiares, eles apresentam grandes desafios a serem enfrentados. E dentro desses desafios, existem algumas ferramentas para diagnóstico e combate, né, e auxílio a esses produtores. Uma dessas ferramentas é o programa Agente Local de Inovação Rural, promovido pelo SEBRAE em diversas capitais do Brasil. Esse programa tem a intenção de auxiliar os pequenos produtores rurais a terem melhorias nos aspectos gerenciais, de vendas, de redução de custos, de inovação. Então, através de um diagnóstico realizado por um questionário semi-estruturado, também já validado por metodologias do SEBRAE, nós conseguimos entender qual é a etapa que aquele produtor, que aquele empreendimento rural está, e conseguimos oferecer ferramentas para que esse produtor consiga, com inovação, melhorar suas práticas, né? E dentro disso tem a importância da inovação dessas práticas, a importância da inovação, a necessidade de novas práticas para melhorar a produtividade e a competitividade desses pequenos produtores rurais. O objetivo principal desse presente trabalho é identificar os gargalos enfrentados por esses pequenos produtores rurais atendidos pelo programa Ali Rural no Distrito Federal. Esse estudo ele foi aplicado para 30 produtores rurais do Distrito Federal. Colocando a problemática para vocês, os problemas identificados para o trabalho é o acesso limitado a recursos, a tecnologia, financiamento e conhecimento técnico por parte dos pequenos produtores rurais, por parte dos agricultores familiares, que apresentam uma carência muito grande diante desses itens tão importantes para aumentar a produtividade, para reduzir os custos, para que o produtor consiga colocar o seu produto no mercado de forma que tenha um custo-benefício interessante, para que a sua renda seja aumentada e assim a sua perspectiva a sua realidade produtiva e financeira seja melhorada. Esse trabalho se justifica
porque os pequenos produtores são essenciais para o desenvolvimento agrícola sustentável, ou seja, existe uma conexão direta entre sustentabilidade e a pequena produção agrícola. Entretanto, esses pequenos produtores ainda enfrentam desafios e gargalos estruturais e socioeconômicos. Dentro do cenário do Distrito Federal de Brasília, nós temos aqui, pela pesquisa distrital para a amostra de domicílios rural, um grande aspecto um retrato da agricultura no Distrito Federal. Em vez de nós temos os pequenos produtores urbanas. A metodologia aplicada, ela tem uma abordagem qualitativa, ou seja, nós não vamos analisar de forma estatística os dados que foram coletados pelos radares de diagnóstico do SEBRAE. Nós vamos pegar a parte mais semi-estrutural, as entrevistas com que a gente consegue ter noção de qual estado, de qual patamar está aquela produção, né? Então, a coleta dos dados, ela foi via os radares de inovação aplicados a esses pequenos produtores. Esses radares, eles são compostos por questionários semi-estruturados, ou seja, o produtor mesmo tem um diálogo direto com o agente e tudo é transcrito. E dessa transcrição, nós utilizamos o software Iramutec para fazer uma análise lexical e gerar, além de uma nuvem de palavras, a gente conseguir entender quais são os aspectos mais abordados por esses produtores dentro desse diagnóstico. E a metodologia também ela se enquadra no aspecto de um estudo de caso. No caso, um estudo de caso relacionado ao Programa Alho Rural em Brasília. Temos aqui a figura, o resultado final, né, dessa metodologia de nuvem de palavras. Notamos que a empresa rural, produção, clientes são muito abordados por esse produto. Dentro dos principais resultados, as palavras mais frequentes foram produção, mercado, custos, qualidade e tecnologia. A análise das nuvens de palavras apresentou um enfoque maior na gestão da produção e controle de custos, como preocupações centrais dos produtores. Os desafios identificados foi a falta de acesso ao crédito, falta de assistência técnica e capacitação e pouca adoção de inovações tecnológicas. Podemos discutir com isso a necessidade de práticas inovadoras e uso de tecnologias para superar esses gargalos apresentados pelos produtores rurais. Dentro dessa discussão, nós também temos a importância do SEBRAE com um suporte técnico e gerencial aos pequenos produtores. Temos várias instituições, Emater, Senar, que têm esse papel de apresentar o extensionismo rural, né, de forma com qualidade, mas nós podemos também incorporar dentro dessa extensão aspectos gerenciais que são também demandados pelo produtor rural, ou seja, o produtor também precisa saber gerenciar, precisa saber fazer o controle, precisa também saber vender e saber trabalhar o seu marketing. Vimos nesse gráfico de produção de custos, um gráfico genérico produzido por Oliveira em 2010 em relação à produção de feijoeiro. Nós vemos que aqui os custos mais relacionados são custos com insumos e na melhoria contínua do suporte técnico e gerencial para esses produtores. E entende-se também, através do resultado da pesquisa, que o associativismo, a formação de cooperativas, pode melhorar o poder de barganha e acesso ao mercado desses produtores. Uma ferramenta muito utilizada para melhorar a introdução desses produtores no mercado. Concluímos também que temos ainda
gargalos pontuais a serem atingidos pelo programa Área Rural. Nós temos uma maior porcentagem de produtores voltados ao futuros estudos, fomenta futuros estudos e tem um potencial para expandir a análise e implementar melhorias em outras regiões do país. Muito obrigado. Essas são algumas referências utilizadas no trabalho. E até mais. Posso parar de compartilhar, professor? Por favor. Bom, muito bem. Uma vez que foi feita a apresentação do vídeo do trabalho, nós temos agora, então, 8 minutos para perguntas sobre o conteúdo. Eu acredito que é o professor Felipe que vai falar, não? Felipe, você está em mudo. Olá. Tem mais alguém da equipe que vai falar ou é o Felipe mesmo? Felipe, nos escuta? Felipe? Boa tarde a todos. Eu estou com um pequeno problema Oi, você está nos escutando? na internet, tentar entrar pelo celular. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer a apresentação do segundo trabalho. Enquanto isso, Felipe, você consegue regularizar teu contato? Ele está picotando, a gente não escuta contínuo. E aí a gente volta a discutir esse ponto, tá ok? Ou você conseguiu resolver? De fato, não dá para entender o que você fala. Eu vou entrar e sair novamente, vou entrar pelo celular. Melhorou agora a sua Aparentemente, minha voz. Quer internet está um tentar? pouco... Melhorou? Melhorou. Bora tentar? Pelo menos eu estou escutando. Vocês estão escutando? Não, Vamos estou. tentar, Felipe. Caso não dê certo, a gente vai para a segunda apresentação, tá? Deixa eu... Eu Ok? escuto. Não deu, Felipe. Acho que é melhor você Ok, sair e entrar novamente. ok. Nós vamos apresentar o segundo trabalho, que é o trabalho Então, eu vou sair. Exigências regulatórias e metodologias de projetos, recomendações para o setor bancário. Rayane, você conseguiu colocar no máximo o volume? Sim, professor, coloquei. Eu até pedi para a Simone, para de repente ela tentar compartilhar para ver se o áudio fica Vocês melhor. estão ouvindo bem? Vocês conseguiram ouvir? Então o problema é comigo aqui. Tudo bem, eu ouvi um pouco, Certo, é o professor? suficiente. Pode Certo. apresentar então, Rayane. Obrigado. Nós usamos 2 minutos e 15 do tempo. Qual é o trabalho agora, professor? Desculpe. Rayane, segure um pouquinho a apresentação. Oi, eu consegui... não sei se me escutam agora. Agora escutamos. Eu entrei no celular, a minha internet está com problema. Então tá Peço bom. perdão. Rayane, então segure o vídeo, vamos falar com o Felipe, tá? Tudo bem. Felipe, primeira coisa, achei muito interessante o trabalho, tá? Muito interessante, principalmente, o tema é por si interessante, mas as metodologias utilizadas, a nuvem de palavras, a análise do significado de cada uma das palavras que se repetiram. Então, foi muito interessante. E confesso que quando eu estava lendo, os 4 trabalhos foram muito bons, porque me deram ideias de alunos que eu estou orientando para dizer, olha, aqui tem um trabalho que você pode olhar, você tem que olhar isso aqui, porque vai te ajudar, sabe? E eu Sim. tenho uma pergunta, e eu peço que os demais que tenham perguntas já deixem ela pronta. Você fala no ponto aqui de sustentabilidade, tá? Então, a sustentabilidade ambiental é um tema recorrente nos estudos sobre agricultura familiar. No entanto, os resultados desse estudo mostraram que ainda não é uma prioridade.
e é possivelmente devido à falta de recursos e conhecimentos. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais esse ponto, Felipe, e entender qual foi a percepção quanto a esse achado. A sustentabilidade se encaixa no projeto de maneira a fazê-lo de verdade ser durável ao longo do tempo? Ele consegue arcar com custos ou ele tem problema mais do que conhecimento, também de arcar com custos de fazer parte do projeto? Qual a tua percepção? Bem, a percepção no contexto geral dos produtores é que apresentam até características meio heterogêneas em relação à área de produção, a tipos de produção, a formas de produção, é que o produtor ele tem o interesse de se tornar mais sustentável, né? Tem o interesse de aplicar práticas de conservação do solo mais sustentáveis, tem o interesse de aplicar o uso de energias renováveis, como a fotovoltaica, tem o interesse de adaptar-se ao manejo mais agroecológico. Entretanto, falta a esses produtores ferramentas financeiras e ferramentas técnicas, né? Ferramentas financeiras que seja crédito, o crédito voltado a, a esses pequenos produtores e direcionado para esses tipos de projetos sustentáveis, e falta apoio técnico no que se diz de extensão rural mesmo, né? Falta técnicos de campo, não que as instituições como a Emater, que tem esse viés de um extensionismo mais técnico, de apresentar soluções mais técnicas, seja ineficiente. Mas a gente encontra uma demanda alta desses produtores, são vários produtores, e uma equipe técnica muito pequena, né? Então, eles não conseguem atender a essa parte técnica, e por mais que nós tenhamos linhas de créditos específicas para a agricultura familiar, tanto na parte de energia, tanto na parte de práticas sustentáveis, o pequeno produtor não sabe como acessar esse crédito. Ele não tem projetos que possam viabilizar junto ao banco o acesso a esse crédito. Muitas vezes nem conhece, né? Então, falta também o apoio gerencial nesse sentido, né? Mas Mas a consciência existe. O que a falta... consciência existe. O que falta são as ferramentas, né? Ok. Você vê que eles têm interesse, sabem que isso agrega valor aos produtos deles, mas eles têm a consciência, mas eles não têm o acesso. Eles não têm as ferramentas. Tá ótimo, muito obrigado. Rayane, Simone, querem fazer alguma pergunta? Não, professor. Não, professor, Parabéns tudo Podemos- pela certo. pesquisa. Muito obrigado, Jefferson, gente. seja bem-vindo. Jefferson é parte da organização do SEMIAD e estamos trabalhando. Quer fazer alguma Eu- pergunta, Jefferson? Não sei se deu Muito tempo de você obrigado, ver. professor Marcelo. Eu entrei no meio, acho que eu, nesse momento, pegando o bonde andando, assim, é melhor eu não me atrever. Mas já que eu estou com a palavra aqui, agradeço a presença de todos aqui e parabenizo pela aprovação no SEMEAD, por estarmos aqui. Essa é uma grande conquista. Tenham todos aí uma boa sessão, uma boa noite. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado a todos. Muito bem. Eu tenho Marcelo, mais uma pergunta, mas eu vou deixar ela para o segundo momento para que a gente possa daí explorar um pouquinho mais. Mas muito interessante o trabalho. obrigado. Professor Agnaldo, na verdade, esse trabalho que você me falou, eu tenho ele aqui na ordem que aparece para mim, ao menos como o último. Mas eu não tenho problema em que ele vá agora. Alguém se opõe ou podemos seguir? Por mim, Quer sem apresentar problema. agora, Agnaldo? Então vamos com o Pode seu ser. trabalho. Eu Então, coloco aqui ou a Rayane, Raíssa? A Rayane põe lá. Rayane, é o trabalho a utilização de tecnologias de autoatendimento, desafios e estratégias em um país emergente. Esse é meu. O meu não é esse, não. Ah, de quem é esse? Eu achei que era seu, Agnaldo. Por que que tá... O meu é Esse exigências está na ordem regulatórias.
a ordem que foi disponibilizada no Então vamos site. voltar ao normal. O Eu que me da Cintia é o confundi. Vamos para a segundo. ordem correta que está aqui. Exigências regulatórias e metodologias de projetos, Esse é meu. recomendações para o setor bancário. Esse é de quem? Esse é do Agnaldo. Exato. Então vamos ver o vídeo dele. Certo, só um Meu nome é Aguinaldo Gonçalves e hoje eu vou apresentar o estudo intitulado Exigências Regulatórias e Metodológicas de Projetos, Recomendações para o Setor Bancário Nacional, de autoria de eu, Aguinaldo Gonçalves, Marco Antônio Pinheiro da Silveira, Carla Bonato Marcolin, Edson Queizo de Miranda Cubo. Esta pesquisa busca entender como as metodologias de gestão de projetos podem ajudar as instituições financeiras a cumprir as exigências regulatórias e otimizar suas operações. No setor bancário, as exigências regulatórias são cada vez mais rigorosas. As metodologias de gerenciamento de projetos desempenham um papel crucial ao garantir que as instituições possam se adaptar rapidamente a essas mudanças e manter a conformidade. A figura 1 ilustra as pressões externas que moldam o uso destas metodologias. As instituições financeiras precisam se adaptar rapidamente às inovações como mobile banking, internet banking, PIX, open banking, segurança cibernética, entre outros. A constante mudança nesses ambientes regulatórios e a necessidade de inovação são elementos fundamentais para manter a competitividade, conforme visto em um estudo da Febraban de 2021. As instituições financeiras enfrentam desafios críticos no gerenciamento de projetos regulatórios, que muitas vezes não são concluídos dentro do prazo e do orçamento. Segundo um estudo da Standish Group de 2009, o que mais preocupou, que os estudos eles demonstraram que apenas 32% dos projetos de TI são bem-sucedidos, o que reflete a necessidade de metodologias cada vez mais eficazes. Para entender melhor a dinâmica dos projetos regulatórios, realizamos entrevistas com gestores de projetos de 5 grandes instituições financeiras. As entrevistas nos permitiram identificar como essas instituições diferenciam projetos normais dos regulatórios. A pesquisa de campo foi realizada de forma remota, via Google Meet. A duração das entrevistas foi em média de aproximadamente 36 minutos cada, que ocorreram em um dia e hora solicitado pelos respondentes. No intuito de demonstrar os resultados obtidos e apresentados, eles foram organizados em uma planilha com as 18 perguntas do roteiro de entrevista, distribuída no cabeçalho das colunas, e em cada linha foram colocadas todas as informações respondidas pelos entrevistados. Com isso, foi possível analisar o conteúdo e extrair os principais pontos elencados pelos gerentes de projetos nas instituições financeiras em que atuam. O objetivo foi compreender a diferenciação entre projetos normais e regulatórios e identificar as metodologias mais eficazes para gerenciamento de projetos regulatórios. A figura 2 mostra os detalhes das experiências dos participantes em suas instituições financeiras, omitindo, por questões de sigilo, a identidade dos respondentes e de suas instituições financeiras. Os resultados mostram que a metodologia Scrum é a amplamente utilizada em projetos normais. No entanto, para projetos regulatórios, a metodologia híbrida foi a mais recomendada, combinando o Waterfall para planejamento e encerramento com o Scrum na execução. Severo, de 2014, destaca que essa combinação permite o controle rigoroso do Waterfall e a flexibilidade do Scrum. Na figura 3, mostram os detalhes em que os projetos de escopo normal e regulatório tiveram resultados totais parecidos, sendo a adaptativa, o Scrum, a mais utilizada e a híbrida, a menos utilizada. Esse detalhamento foi obtido na continuidade das respostas das questões do questionário, onde os entrevistados puderam, de forma aberta, concluir suas afirmações e demais informações de suas instituições financeiras. Na combinação tecnologia social, direcionamos um conjunto robusto de recomendações para gestores de projetos das instituições financeiras, visando otimizar a gestão de projetos regulatórios e garantir conformidade em ambientes altamente regulamentados.
Separando os dois, nós conseguimos direcionar 3 itens para contribuições tecnológicas principais e 2 itens para contribuições sociais. Dos 3 itens de contribuições tecnológicas, trouxemos aqui: 1. A adoção de metodologias híbridas. Combinar Scrum, flexibilidade na execução, com Waterfall, controle do planejamento e encerramento, é recomendado para gerenciar projetos regulatórios com eficiência, garantindo conformidade e adaptação às mudanças. 2. Gestão de riscos proativa. Identificar e mitigar riscos regulatórios no início do projeto, usando ferramentas de monitoramento contínuo, ajuda a evitar atrasos e problemas de conformidade. Item 3. Capacitação contínua. Treinamentos constantes em metodologias híbridas e ferramentas tecnológicas preparam as equipes para enfrentar desafios regulatórios e melhoram a eficiência nos projetos. Na parte de contribuições sociais, separamos em 2 principais itens aqui. Primeiro item, integração entre equipes. A comunicação entre equipes de regulamentação e desenvolvimento deve ser reforçada, garantindo que os objetivos do projeto e as exigências regulatórias estejam sempre alinhados, reduzindo o retrabalho. No item 2, alinhamento do escopo com reguladores, o escopo do projeto deve estar em sintonia com as exigências dos reguladores, desde o início, evitando penalidades e garantindo que o projeto siga as normas estabelecidas. Nas considerações finais, o artigo destaca a importância da adoção de metodologias híbridas, que combinam práticas ágeis e tradicional, para gerenciar projetos regulatórios no setor bancário. O capítulo também sugere a necessidade de mais pesquisas para desenvolver diretrizes sobre como implantar essas metodologias de forma eficaz nas instituições financeiras. A pesquisa contribui para o debate sobre a gestão de riscos em projetos regulatórios e abre caminho para novos estudos no setor financeiro. Aqui está a figura 3, que demonstra a preferência dos gestores de projetos por metodologias híbridas, combinando Waterfall para o planejamento e encerramento com Scrum durante a execução do projeto. Isso garante maior controle nas fases iniciais e finais, enquanto mantém a flexibilidade necessária para enfrentar as mudanças regulatórias que podem surgir ao longo da execução do projeto. Aqui estão as referências bibliográficas e agradeço muito a participação aqui no SEMEAD e desejo sucesso a todos. Muito obrigado. Tá Posso ótimo. parar a reprodução, professor? Então, nós pudemos ver a apresentação do trabalho e agora nós vamos para o nosso tempo de discussão. Como eu fiz a primeira pergunta, eu deixo aberto para quem queira fazer uma pergunta para o professor Agnaldo. Não? Eu vou fazer uma pergunta então, mas eu vou acabar capitalizando aqui todo o tempo de perguntas. A minha pergunta, Agnaldo, eu estou trabalhando com um outro projeto relacionado à gestão de projetos na área industrial, mas o pano de fundo de gestão de projetos é semelhante e você adequa a realidades. E eu vi que você falou coisas interessantes aqui, me chamaram a atenção quando eu vi a parte de integração, escopo, cronograma, que são os aspectos que estão nas contribuições tecnológicas e sociais. Custo, qualidade, recursos humanos, comunicações e riscos. Quais destes, eu sei que todos são importantes, e vocês colocaram porque são importantes, mas quais deles, no teu ponto de vista, chamaram mais atenção ao realizar o trabalho? Eu digo por quê? Porque no trabalho que eu estou vendo, 2 chamaram a atenção. Escopo, uma grande dificuldade em definição de escopo e gestão de riscos. Uma certa aversão a riscos que possam prejudicar o projeto. Mas isso é uma percepção minha de algo que eu estou vendo. Como foi no desenvolver o teu estudo? A sua, a sua visão, né, ela foi extremamente correta, professor, se me permite, porque nas contribuições sociais, o alinhamento do escopo com as exigências do regulador, ele é uma premissa que nem todo mundo fazia por questões até, talvez, de sigilo ou de falta de interação com o próprio regulador.
a gente identificou aquele receio do gestor de projeto entrar em contato, ligar mesmo, né? Falar, ir pessoalmente até o regulador, né? E isso daí, esse projeto, de antemão, existe um grande banco que já adotou, já implantamos, está em funcionamento. Então, é por isso que eu estou já explanando como uma Você já está solução que foi vivendo dada. as Já estamos dificuldades. respirando, exatamente, as dificuldades. E essa primeira, eu acho que foi a contribuição maior que o trabalho teve, né? Que hoje, nessa definição, eles já estão trabalhando muito em contato com o regulador. E não são um regulador apenas, é um conjunto de reguladores que a gente vê. As exigências regulatórias nos bancos, elas tomam uma uma condição muito estressante, vamos dizer assim, né? Porque você tem que estar em contato direto com eles, porém está tendo um retorno muito positivo, né? Então a gente fala que eles até criaram um telefone vermelho para esse contato. Então tem ligações daquele telefone são só dos reguladores, né? Então esse contato foi aberto, é alguma coisa que está sendo solucionado com uma dentro da gestão de risco, e aí o outro ponto que o professor colocou também, muito bem dito, também da parte tecnológica, foi a gestão de risco proativa, né? Que esse foi um dos pontos da gestão de risco, esse contato direto da ação social frente à ação técnica. Então, aqui a gente começou a já escalar algumas comunicações técnicas, podendo ser até via Teams ou qualquer outro organismo, e não mais pelo telefone. Então, diretamente com o regulador, né, a gente está estressando esse projeto entre nós, né, para poder também haver troca de documentos, né, em canais e criptografados e tudo mais, né. Então, a gente também está concentrando nessa área e está trazendo também para esse trabalho mais um item, né, que é a continuidade dessa gestão de risco, aperfeiçoando de forma proativa os eventuais problemas que poderiam surgir sem esse contato. Então é igual a gente comenta, né? É uma ação que está conseguindo concluir duas grandes importantes temas que o trabalho acabou trazendo à tona. Muito interessante, porque, de fato, o que eu estou vendo em outro projeto é a dificuldade de definição de escopo. Você falou, eles têm dificuldade porque eles não conversam o Não tem, suficiente com o regulador. E se eles não conversam, exato. então eles não entendem exatamente as minúcias daquilo que o projeto precisa. E o projeto não sai do lugar. Sem Não, e outra escopo, não tem coisa, projeto. o regulador ele pede uma ação regulatória em cima, por exemplo, do Pix. E você vai ter todo um trâmite para poder executar essa ação. Às vezes o regulador não sabe o que está pedindo. E aí você tem que explicar para ele como é o funcionamento do Pix, para ele ver aonde que ele vai introduzir essa regulação para poder melhorar para o cliente a ação do Pix, por exemplo. Ok. Segunda pergunta, que ainda dá um tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, prioridade é de quem mais, mas se não, eu vou fazendo. Você falou que estão implantando o projeto, e esse é Uhum. um segundo momento, é uma segunda experiência. Isso. E a gente que cria a ideia, quando vai implantar, é como uma criança, você está cuidando ali, porque né, é um bebê ali, né? Meu filho. Você está vendo o projeto rodar conforme pensado inicialmente, ou o nível de ajuste é significativo? Muita O, surpresa? não foi porque o artigo, na verdade, ele extrai uma parte do trabalho como um todo, né? Quando a gente pega o trabalho como um todo, que foi a tese completa da minha Ele veio de uma dissertação, tese, ele veio de uma dissertação de uma mestrado, a minha. dissertação, perdão, é isso. Isso. Nessa dissertação, a gente tem mais detalhes e mais uma amplitude muito maior, né? E nessa amplitude maior, sim, aí a gente pegou todos os elementos e a gente estressou bastante. No artigo, como ele tem um limite, né, de tamanho, tem algumas coisas que ficou de fora que a gente teve que rearranjar, mas foram pequenos tuning que a gente fez durante voo, né? Então, foi Uhum. pequenos acertos, e teve evoluções, né? Mas e na É, implantação? isso, No na quanto? implantação teve os tunings, teve as Ah, melhorias, as adaptações, natural, natural. a revisita em algumas partes, isso é completamente natural. E antes de terminar, assim, de finalizar a implantação, já começou a surgir novas ideias.
que foram introduzidas, tinha abertura, a gente foi fazendo e o projeto ele tomou uma dimensão maior do que se esperava. Vai ficar para o próximo capítulo. Vai ficar para o próximo capítulo, com certeza. Bom, eu não vou fazer a próxima pergunta, eu faço depois do intervalo, porque a gente está fechando o nosso tempo aqui. Tem Ok, um pouquinho de tempo só. Mas muito interessante e aplicado, né? obrigado. Parabéns. Obrigado. Nós vamos passar agora a apresentação, então. Rayane, onde é que está aqui? Mapeamento de sistemas produtivos regionais, os ecossistemas locais de inovação do Centro-Oeste de Minas, na visão da hélice quádrupla de inovação. Os autores são João Paulo Carvalho, Pedro Vinícius Pirotti Faria e Rita de Cássia Leal Campos. Quem vai apresentar é a Rita de Cássia, certo, Rita? Então, vamos ao vídeo. É o João que vai É o apresentar. João? Isso. Ah, os dois. Tá perfeito, João. Então, vamos ao vídeo, então. Obrigado. Esse é o trabalho de mapeamento de sistemas produtivos regionais, os ecossistemas locais de inovação do Centro-Oeste de Minas, na visão da hélice quádrupla da inovação. Esse trabalho é realizado por mim, João Paulo Carvalho, pelo Pedro Vinícius Pirotti Faria, pela Rita de Cássia Leal Campos, todos do Instituto Federal de Minas Gerais, do curso de pós-graduação em Gestão da Tecnologia e da Inovação. Nós discutimos que a introdução de mecanismos de fomento à inovação, como uma aplicação que busca o monitoramento dos sistemas regionais de inovação, são cruciais como instrumento para mitigar certas assimetrias e disparidades dentro desses ecossistemas regionais. Então, isso gera-se inovação e avanço tecnológico, que são elementos essenciais para o desenvolvimento econômico, né? Geram novas oportunidades, geram vagas de emprego, renda para as regiões e acabam então reduzindo a concentração econômica e a dependência estrutural que algumas regiões e algumas cidades possuem perante as outras com um maior desenvolvimento tecnológico. Então, com isso, esse mapeamento tem o objetivo de realizar um diagnóstico da composição da região centro-oeste de Minas através de uma pesquisa aplicada, o que gera então informações relevantes para o seu desenvolvimento. Então, buscamos o mapeamento e diagnóstico da composição da região centro-oeste de Minas, utilizando a perspectiva de hélice quádrupla da inovação, composta dessa forma pela hélice científica, econômica, governamental e social. E por que nós buscamos fazer esse mapeamento de diagnóstico? Para buscar informações específicas dessa região, não foi encontrado nenhum trabalho que tenha feito tal exercício. Com essa composição estruturada, é possível mapear potencialidades no sistema de inovação, incentivar a inovação aberta com mapeamento de empresas, entidades científicas, desenvolvimento de políticas públicas, o que gera também uma melhoria na governança dessas localidades e também na relação entre os seus atores. Então, para isso, a metodologia ela possui como objeto o Centro-Oeste de Minas Gerais, composto de 56 municípios e 8 microrregiões. O método é a análise de dados da plataforma Pensense, que é uma plataforma de gestão de dados georreferenciados para esse mapeamento, monitoramento e prospecção automatizada de atores e atributos dos ecossistemas nacionais de inovação. Eles utilizam linguagem Python para o desenvolvimento dessa aplicação, com a aplicação de Machine Learning e análise de dados, tanto dados relacionais e não relacionais, que gera-se assim as hélices de todos os 5.000 municípios do Brasil. A plataforma Pensense ela aplica a pesquisa empírica e quantitativa, empregando as fontes de dados secundários, dados públicos de organismos como Receita Federal, IBGE, CAPES, os ministérios, INPI, entre outras entidades. E com esses dados, eles são adicionados em séries temporais e realizado, então, um mapeamento científico, tecnológico e econômico que posteriormente gera as hélices de inovação. Os dados eles são atualizados de forma automatizada, com mecanismos de aprendizagem de máquina. Dessa forma, os dados que nós utilizamos nessa pesquisa são dados de 2024.
Com acesso aos dados da plataforma, buscou-se a visualização por estado de Minas e posteriormente para os 56 municípios integrantes da região estudada. E como que essa composição é buscado todas as organizações com CNPJ ativo, elas são classificadas e depois distribuídas dentro das hélices propostas. Então, a hélice científica é composta por toda a estrutura de ensino, universidades, escolas técnicas, pelos ambientes de inovação, parque tecnológico, aceleradora, incubadora, sistema S, a econômica pelas redes, pela parte empresarial, cooperativas, a hélice governamental por todo o poder de governo, executivo, judiciário, legislativo e fundos públicos, agências de fomento, então toda a estrutura governamental, e a hélice social é composta pela sociedade civil e organizações internacionais. Com os dados obtidos para os 56 municípios, foi verificada a composição de suas hélices. E nisso identificou-se que a hélice científica não fazia sentido para 35 municípios. Eles não possuíam universidades, centros universitários ou faculdades. Então, os municípios foram retirados da pesquisa e a análise continuou com os 21 municípios que haviam integrantes para todas as suas hélices. Assim, foi feita a apresentação da composição dos ecossistemas e feita a análise proposta. Os resultados obtidos, então, analisando a hélice científica, foi verificada que as universidades dentro desses 21 municípios eram campos universitários ou universidades virtuais. Então, não havia uma sede estruturada onde há tomada de decisão, onde há um NIT, há um ICTI. E essas instituições são cruciais para o desenvolvimento tanto do capital humano como das pesquisas e desenvolvimento em certas áreas. E também foi verificado que os ambientes de inovação eles não eram muito bem desenvolvidos, não há parque tecnológico, centro de inovação dentro dessas regiões, e o único município que havia incubadora e aceleradora era Divinópolis, então há uma concentração. Ao analisar então a hélice econômica, todas elas haviam uma composição empresarial, com base tecnológica, mas principalmente empresas de base tradicional, e focando em outros entes da hélice econômica, foi verificado que redes de inovação em comunidades eram concentradas somente em Divinópolis, as outras cidades não possuíam, e a mesma coisa para o arranjo produtivo local, só há dentro dos 20 municípios, o de fogo de artifício, em Santo Antônio do Monte. Então são tipos de iniciativas importantes para estabelecer uma governança e estabelecer um desenvolvimento. Na hélice governamental, o que chamou a atenção foi que há fundos públicos nesses municípios, contudo, somente um município, o de Cláudio, possui um fundo para o desenvolvimento econômico, setorial e empresarial, e não há agência de fomento com o CNPJ instituído em nenhuma das cidades, o que acaba atrapalhando o desenvolvimento de empreendedorismo e inovação na questão de capital. E na hélice social, todas as entidades eram entidades de religião, política, conselho de classe e não foi identificado nenhuma voltada ao setor de empreendedorismo e inovação. Consideramos que a contribuição tecnológica é a aplicação de técnicas avançadas de prospecção e mapeamento de dados para análise para o centro-oeste de Minas, e na contribuição social está na promoção do desenvolvimento econômico, que um mapeamento com dados atualizados pode ajudar na identificação de sinergias entre atores, e isso gera-se um desenvolvimento econômico. Assim, é possível identificar que os ecossistemas locais de inovação do Centro-Oeste de Minas necessitam de um aprimoramento de seus atores, incentivando a criação de universidades com sede próprias, ambientes de inovação, políticas públicas, agências de fomento, entidades de classe que buscam desenvolvimento tecnológico e de inovação. E essas novas iniciativas são importantes para o aprimoramento, principalmente em cidades médias, onde há necessidade de uma governança, de uma estrutura bem difundida para o desenvolvimento tecnológico e da inovação. Obrigado. Olá, me escutam? Sim, professor. Ok. Muito interessante o trabalho, tá? Principalmente a metodologia das quatro componentes da hélice para desenvolvimento de inovação, sabe?
E me chamou a atenção na leitura a questão das cidades onde não existem universidades ou campos instalados e que isso tinha uma repercussão. E aí vocês retiram 35 cidades e mantêm 21 como base do estudo, Isso. certo? E nós, pela natureza da nossa atividade como professores, a gente tem sempre a preocupação de que o conhecimento gerado possa repercutir na melhoria das coletividades, certo? E aí a gente vê a importância disso. Ou você está fazendo a aplicação de conhecimento direto, conhecimento aplicado, ou você está desenvolvendo agentes de transformação, pessoas que vão aprender e que vão gerar inovação nas atividades em que elas estão. Eu gostaria de escutar um pouquinho mais, João, sobre essa experiência das localidades em que você tinha recurso, eu vi que havia recurso, não havia agências de fomento, mas tinha recurso público, ou da prefeitura, ou outro. Mas não tinha a componente cultural, a componente de conhecimento. Como foi essa análise quando vocês chegaram a essa constatação? Porque isso dá um outro estudo, eu creio, Sim. né? É, Se puder comentar esse aspecto ali de quanto isso afeta aquelas coletividades. Boa noite, boa tarde a todos. Essa é uma análise interessante. Essa questão da universidade, Minas tem um diferencial que ela tem diversas universidades federais difundidas em várias localidades. E essa região em si, ela tem campus dessas universidades. Divinópolis possui campus de uma universidade federal que está em outra cidade. E isso a gente sabe que acaba tendo um impacto no desenvolvimento tecnológico e de inovação, porque você não tem, por exemplo, programas de pós-graduação, você não tem a parte educacional de laboratórios, para que a parte educacional faça as pesquisas e tudo, geralmente nesses campos. Até, assim, se eu não me engano, tem um programa de pós-graduação ou outro, mas são bem menores. Então, isso Nas já 21 cidades que mantiveram no estudo. Divinópolis tem só ela que tem essa estrutura com um pouco de base, mas o resto das cidades não. Então, assim, a gente até sabe que cidades menores não têm uma estrutura educacional por uma questão de demanda, as universidades acabam não, mas há dentro dessas 21 cidades um porte que poderiam ter uma estrutura um pouco mais desenvolvida e acaba não tendo. Também tem alguns campos da Universidade Estadual de Minas Gerais e tem alguns campos que são de EAD. Então, você não tem essa questão. Você tem o capital humano, porque quando a gente pensa no desenvolvimento da inovação, a questão da universidade, a gente pensa nos projetos de inovação, então nas pesquisas, e na formação de talentos. Para a formação de talentos, um campus universitário EAD ou um campus que tenha só os cursos de graduação, até que faz sentido. Então, você está criando capital humano qualificado. Contudo, quando você parte para a parte laboratorial, não tem. E assim, pensando nas 56 cidades, 35 não existia nenhum desses dois. Então, nem a formação de talentos e nem a inovação como pesquisa. E dentro das 21, você tem uma concentração em algumas cidades e você tem também universidades com decisão, com mais recursos, quando é uma instituição efetiva com uma sede. Então, isso foi uma coisa que chamou atenção e que a gente colocou no trabalho. E também essa questão do fomento, que também é uma parte interessante, a gente tem a lei de inovação, que os municípios eles só têm que validar. Então, a Câmara só teria que sancionar a lei de inovação e ter uma legislação com fundo, com conselhos, e a maioria das cidades não faz isso. Até a gente pensa nos outros trabalhos que a gente acabou fazendo, de outros monitoramentos, a gente já fez isso em diversos lugares, às vezes é por falta de conhecimento, porque há a possibilidade das prefeituras, principalmente média, ter uma política mais voltada ao desenvolvimento de empreendedorismo, da inovação, porque você já tem a legislação federal que só precisa ser sancionada e acaba não sendo. Então, isso é uma questão. Perdoe te interromper. Essa é a parte do município de Cláudio, que é o único que tinha? É o único que possui, Cláudio. Os outros têm fundos públicos, fundos públicos normais, aqueles fundo público para saúde, para defesa civil, para educação, mas fundos que são direcionados para o desenvolvimento, pesquisa ou empreendedorismo, só o município dos 21 analisados possuíam, e você tem municípios até para a região
considerável, maiores que Cláudio. Divinópolis é um polo central para toda a área, e Divinópolis não possui um fundo direcionado, nem um conselho mais estruturado para a inovação, mesmo tendo um campus de uma universidade federal, e outras cidades que têm campus da universidade estadual, elas não trabalham com fundos e nem conselhos públicos para a área de inovação, que também chamou nossa atenção. Muito interessante. Alguém tem alguma pergunta? Não sei se a Rita quer completar alguma coisa, que a Rita também está aqui. Eu tô no trânsito aqui, gente. Ah, Vocês sim, me ok. desculpem. Não, Eu não tô tem a caminho problema. da Então, faculdade. cuidado no trânsito aí. Pode deixar, então. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é o Claro, professor. seguinte: qual é a diferença que vocês constataram no arranjo produtivo de fogos de artifício? O Ah, que eles fazem de diferente que... Então, tem toda a política dos arranjos produtivos locais, que as empresas se organizam para o desenvolvimento daquele setor, e nos municípios a gente viu que tem este arranjo produtivo local, depois a gente Santo Antônio do Monte, chamou atenção para saber o que que era, depois a gente foi ver, lá é uma cidade em que tem uma indústria de fogos de artifício muito importante para a região, para a cidade, então eles acabaram formando um APL, que é sancionado no Ministério, e então é um APL formalizado, em que há políticas para que essa indústria continue sendo um forte ramo dentro da cidade. Então, ela cria inovação? e daí algumas pesquisas e há patenteamento há processos que acabam sendo patenteados, e tem é uma indústria um tanto diferente, né? O fogo de artifício tem a questão de regulamentação, porque eles utilizam produtos controlados, tem todo uma regulamentação por trás, e também tem uma questão de que eles buscam desenvolver processos, desenvolver produtos, e há patenteamento por isso, em algumas empresas Qual é o desse porte polo. desse arranjo? Não são muito grandes, não é muito grande, mas as empresas, como eu não conheço muito bem do setor de fogos de artifício, mas eu penso que tem importantes Interessante. indústrias ali dessa segmentação, e por isso que elas conseguem, e também chamou nossa atenção. Ok. Alguma pergunta, gente? Se o professor me permite, eu Por gostaria favor. curiosidade para a gente aprender também, né, sobre o assunto, e como você disse que já trabalhou em outros projetos, eu queria entender, assim, se nessa análise que vocês fizeram, vocês conseguiram identificar o que que é mais urgente, o que que é mais crítico, o que precisa ser resolvido de forma mais imediata, e, né, com base na experiência que vocês fizeram em outros projetos, se de alguma forma vocês conseguiram surtir algum efeito, porque o mapeamento é muito interessante, mas, né, a ação, o pós, né, se houve algum tipo de iniciativa após esses projetos que vocês desenvolveram para tentar reverter não, né? Tentar melhorar um pouquinho a situação ali dos locais que vocês analisaram. Curiosidade para entender um pouquinho mais como funciona o projeto. Simone, permite complementar a tua pergunta? Claro, Não fique sei à se era isso vontade. que você estava perguntando, mas só para complementando. Das 4 componentes da hélice, Isso, se você tem como priorizar. exato. Quais? Tem algo que é mais urgente, né? Digamos assim. Dentro dessa temática de ecossistema de inovação, existem políticas que são desenvolvidas dentro dessa composição. Tem uma política que acaba sendo a nível nacional, que é do SEBRAE, que é o programa L do SEBRAE. E a gente já trabalhou em Divinópolis por esse programa. Então, Divinópolis é uma cidade que já teve uma interação maior, e daí tem um monitoramento, não só com essa pesquisa desse tipo que é qualitativa. A gente falou com mais de 30 pessoas da cidade. Então, para Divinópolis, há uma interação maior e há uma intervenção maior. E daí, para Divinópolis, está sendo trabalhado a questão de governança. Então, esses atores de todas essas hélices se transformaram numa governança, não com um líder, mas uma governança em que tenha diversos atores diferentes, para que essa maturidade do ecossistema seja atingida, porque quando você deixa ao cargo de uma pessoa só, isso não acontece.
Então, Divinópolis tem essa questão da governança para ser estruturada. A questão das universidades é um pouco mais complicado, porque isso depende são universidades federais, então você dá uma política mais difícil, e a mesma coisa, instituir um campus da Universidade Estadual de Minas também depende do governo do estado, então eles estão trabalhando mais essa questão de estruturação da governança, de trazer as empresas para pensar empreendedorismo e inovação de uma maneira mais ampliada. Às vezes tem empresas de base tecnológica, mas ela mesma é uma questão também que a gente acabou nessas pesquisas descobrindo. Às vezes uma empresa ela é caracterizada como startup, mas ela não sabe que ela é uma startup, não sabe que ela pode ter fomento e ela pode usufruir da política da lei de inovação ou da lei geral de startups. Então, primeiro está sendo feito um trabalho de convidar essas pessoas para fazerem parte dessa governança e saberem o que pode ser. E também uma questão da questão do capital. Capital, às vezes, é muito concentrado em Belo Horizonte, então eles estão fazendo um trabalho de convidar as instituições de fomento, seja uma FAPEMIG, seja o BDMG, para ir até a cidade, conversar sobre os programas de fomento que eles têm para essa área de tecnologia, empreendedorismo e inovação, também de fundos, porque em Minas tem alguns fundos que são Raja Ventures, FCJ, que são fundos que são mais conhecidos no estado, também levando para essa cidade, para falar com os atores, falar, a gente tem fundo que dá para fazer um aporte de estrutura na sua empresa, já que é uma empresa de base tecnológica. Então, o ecossistema está trabalhando nessa questão. Um pouco empresarial, porque é capital, um pouco de políticas públicas, porque essa governança acaba trazendo a prefeitura e outros entes. Só a questão das universidades que é um pouco mais complexo, porque é algo que já foge dessa primeira etapa, precisa de uma etapa com entes mais fora do ecossistema, e sim de nível federal e estadual. Excelente. Passamos um pouquinho do nosso tempo, mas muito interessante. Obrigado pela pergunta. Disso me surgiram duas outras perguntas que vai ficar para a segunda parte. Vamos então, Rayane, para o quarto trabalho, que é sobre a utilização de tecnologias de autoatendimento, desafios e estratégias em um país emergente, feito pela Cíntia Araújo Espanhol e Joanita Araújo Espanhol. Por favor. Olá, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da pesquisa sobre a utilização de tecnologias de autoatendimento, desafios e estratégias em um país emergente. As tecnologias de autoatendimento são dispositivos tecnológicos que permitem que o cliente realize o seu próprio atendimento, como, por exemplo, sites de vendas, aplicativos, quiosques interativos e cardápios QR Code. O uso dessas tecnologias tem crescido nos últimos anos devido a benefícios como eficiência, otimização de tempo, comodidade e padronização dos serviços. No entanto, as empresas que desejam implementar essas tecnologias devem estar atentas também aos desafios que são existentes. Para alcançar um uso eficiente dessas tecnologias, deve-se observar também o ambiente que as empresas estão inseridas. Ambientes específicos, como países emergentes, possuem uma infraestrutura inadequada, uma conectividade limitada à internet e um baixo nível de alfabetização digital, características que podem dificultar o uso das tecnologias de autoatendimento. Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar os desafios percebidos pelos usuários ao utilizar tecnologias de autoatendimento em países emergentes e sugerir estratégias para auxiliar as empresas a enfrentá-los. O primeiro passo aqui foi verificar na literatura os desafios na utilização das tecnologias de autoatendimento. O que nós identificamos foi a necessidade de investimentos, a atualização e manutenção do sistema, segurança dos dados, a adoção dos usuários diante da resistência que existe, expectativa dos clientes que costuma ser elevada e também falhas técnicas. O próximo passo do trabalho
foi realizar entrevistas com indivíduos que utilizam dessas tecnologias. Foram entrevistados 10 consumidores e 12 funcionários de empresas que possuem essas tecnologias de autoatendimento. Por meio da codificação e categorização dos dados, nós chegamos a 10 desafios. O primeiro desafio é o atendimento híbrido, que está relacionado à necessidade de ter um suporte humano. O segundo, a colaboração interna, que está ligada à capacitação e remanejamento dos funcionários. Terceiro, a dificuldade do uso está ligado aos clientes aceitarem e se adaptarem ao uso dessas tecnologias, assim como dificuldade em utilizar sistemas complexos e também questões de diferenças culturais e ainda o perfil do cliente, que muitas vezes não tem o domínio do digital. Quanto à falta de interação humana, está ligado à interação mecanizada. Sobre as falhas, está relacionado às informações que muitas vezes são ausentes nessas tecnologias. Pode estar relacionado também à conduta inadequada da empresa, a erro na leitura dos dados, a inconsistência do sistema e também a problemas com a internet. O próximo desafio é percepções negativas, que podem estar ligadas às demissões dos funcionários, alguns atendimentos que são considerados mais demorados que o próprio atendimento humano, a desigualdade e a exclusão social, que são provocadas por essas tecnologias na percepção do cliente, e também as tentativas de golpe. Quanto à integridade do sistema, está relacionado a investimentos financeiros, a internet está disponível, atualização e manutenção do sistema e segurança dos dados. Quanto à implementação, seriam as estratégias para poder implementar esses sistemas. Sobre a relação duradoura, como é que a empresa vai manter um relacionamento duradouro entre a empresa e o cliente, já que o cliente não tem um contato direto com um atendente humano. E a responsabilidade do uso seria o que é a responsabilidade da empresa, o que é a responsabilidade do consumidor, e aí muitas vezes o cliente percebe que a empresa transfere a responsabilidade dela para o cliente. Diante desses desafios, nós propomos então algumas estratégias. Quanto ao desafio atendimento híbrido, foi proposto como, por exemplo, a disponibilização dos funcionários como suporte. Em questão da colaboração interna, foi sugerido trabalhar programas de capacitação para os funcionários. Sobre a dificuldade no uso, foi sugerido aí uma introdução guiada, que na primeira vez que o usuário for acessar a tecnologia, ele tem aí um apoio inicial. Quanto à falta de interação humana, uma sugestão é ter um design empático, evitando aí um atendimento aí frio. Quanto às falhas, um exemplo de proposta seria a integração com outros sistemas. Sobre as percepções negativas, foi sugerido aí a realocação de funcionários e também canais alternativos, ou seja, manter um atendimento tradicional para aquelas pessoas que não desejam ser atendidas pelo autoatendimento. Sobre a integridade do sistema, foi sugerido monitoramento do sistema e atualizações regulares. Sobre a implementação, foi sugerido a identificação das necessidades dos clientes antes da implementação das tecnologias do autoatendimento, para que haja aí uma escolha da tecnologia adequada. Quanto à relação do duradouro, uma sugestão é trabalhar com recompensas e incentivos para aqueles clientes que utilizam de forma regular essas tecnologias. E quanto à responsabilidade do uso, trabalhar de forma que tenha uma comunicação proativa, onde os clientes sejam sempre informados da situação e das limitações do autoatendimento. Então, concluindo, as empresas que estão localizadas em países emergentes, elas
devem estar atentas não apenas aos benefícios, mas também aos desafios. E os desafios que foram identificados aqui, eles evidenciam a necessidade de dar importância ao envolvimento ativo dos funcionários e também de forma que as empresas se comprometam com a organização e segurança nos processos internos. Assim, as estratégias que foram propostas aqui, elas tendem a simplificar o processo e promover uma melhoria contínua das tecnologias de autoatendimento. Aqui nós temos algumas referências. Muito bem. Muito interessante, bastante atual e de aplicação. Eu tenho uma pergunta, professor. Muito bem. Muito bem-vinda. Por favor. Cíntia, parabéns pela sua pesquisa, muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco em relação à questão da aplicabilidade prática do seu estudo. Como o seu estudo ele pode contribuir para as empresas? Rayane, né? Tá ouvindo? Estou. Sim. Muito obrigada. Esse estudo ele traz aí quais são os desafios, e diante desses desafios que a empresa, se ela identificar alguns desses desafios, aí tem aí algumas possíveis estratégias que ela pode estar aplicando, se ela identificar desses desafios na adoção dessas tecnologias. Muito bom. Obrigada. Está respondido, Rayane? Sim, tudo bem. Ou você Cíntia? tem alguma estratégia específica que você olhou, por exemplo, trabalhar com canais diferentes, porque nem todo mundo quer a utilização do autoatendimento. Geralmente ele funciona muito bem, mas quando ele dá errado, a pessoa tem uma total frustração ali, né? Não quer nem mais utilizar. Cíntia, muito interessante. E eu iria um pouquinho além. Quando eu estava vendo isso aqui, onde você coloca a tabela 3 com os desafios e as recomendações, praticamente uma receita de bolo ali, né? Se a pessoa tem o problema, aqui ele está identificado no trabalho, no estudo, e com uma proposição de solução. Claro que eu imagino que esse trabalho vocês tiveram que fazer algum esforço para comprimir ele no tamanho do artigo também, porque tem bastante coisa aqui, mas muito interessante. Esse trabalho, Fale. desculpa. Esse trabalho ele é a parte tecnológica de um científico que vem antes, que foi identificado o processo do autoatendimento, motivação, valor, aí ele chega nos desafios. Aí a gente pegou a parte dos desafios e trouxe E algumas fez o artigo. estratégias. Uhum. Então, aí vai onde eu ia perguntar, porque eu tinha anotado isso aqui. Você falou de valores, desafio Vocês fizeram alguma análise ligado à cultura do cliente? Aspecto cultural do cliente para se adaptar, mesmo que Não, com outro nome? apareceu na questão dos desafios que tem a parte cultural, por exemplo, o perfil ser diferente. Aí já chego lá, por exemplo, no terceiro artigo, que aí a gente identificou a diferença, por exemplo, de pessoas com menos de 30 anos, com mais de 30 anos. E aí, por exemplo, existe uma diferença na hora de utilizar dessas tecnologias. A gente conseguiu comparar, deixa eu ver mais de questão de cultura, a questão de escolaridade. Então, assim, não nesse, já no terceiro a gente conseguiu fazer essa comparação. Mas aí esse segundo artigo, que esse é uma tese, esse segundo já estava pronto, aí não deu para poder trazer essas informações para ele. Aí teria que mexer de novo, para complementar. E porque com certeza ele traz por um lado, esse diagnóstico, ele reflete o que a gente vê, mas eu vejo quando eu vou a uma loja que tem autoatendimento, mas não mergulhei em profundidade para entender os porquês, que é o que vocês trazem e a sugestão. Mas com certeza a gente entra aqui em aspectos culturais que você falou que está em outra parte do trabalho, que é uma tese.
E aí me veio uma pergunta, e eu fiquei pensando enquanto você apresentava. Hoje em dia, você coloca um aplicativo num celular e qualquer um aprende, qualquer um, a grosso modo, mas de uma maneira ou outra, as pessoas assimilam rápido ou fazem algum esforço e começam a utilizar. E pegando uma faixa etária mais larga. É claro que pessoas com mais idade, porque não viveram essa mudança, elas vão ter um esforço maior para utilizar. Pessoas mais novas já nascem mexendo em computador e celular e fazem tudo. Mas de Dos uma maneira ou nativos outra, os digitais. aplicativos têm e você chamou isso de empatia. Onde é que está isso? Um design empático. Na verdade, nós temos o mesmo design para todas as faixas de idade, né? Então, eu fiquei pensando, será que existe alguma maneira de criar um design empático, considerando as diferentes culturas? Dá um outro estudo. Mas em algum momento vocês passaram por perto disso, ao fazer o trabalho como um todo? Não, porque, por exemplo, uma sugestão é trabalhar um design empático, mas não para cada perfil, né? Que É seria igual aí para uma todos, nova. né? Mas, por exemplo, a gente consegue entender que tem especificidades e também você pode estar trabalhando a personalização, que a gente chama. Então, dependendo da sua resposta ali, quando eles traçam o seu perfil, você pode ter um acesso diferente. Como tem hoje em dia nas redes sociais, em que o algoritmo manda para você aquilo que você quer ver. Uhum, Um algoritmo isso. está medindo e está mandando aquilo que é mais empático com minha maneira de relacionar com a informação. Muito interessante. Alguma outra pergunta? O meu caso não é uma pergunta, mas só parabenizando a Cíntia, né? Eu estava olhando o artigo, eu vi essa receita de bolo que o professor falou e eu achei isso super didático e muito interessante, principalmente eu já consigo imaginar um material didático, algo aplicado para um técnico, né? Voltado a isso, uma coisa bem explicativa e bem prática. Então, parabéns, né, pelo esforço de compilar dessa forma. É nítido, né, o esforço em trazer esse manual. E parabéns, espero que esse trabalho se desenvolva e de fato acabe se tornando algum tipo de material, né, que possa ser utilizado em algum tipo de treinamento, algum tipo de curso, algo assim, porque realmente tá bem explicativo. Parabéns. Muito didático e é aquilo que a gente sempre quer, que ele saia da pesquisa e chegue no campo e que as pessoas absorvam, né? Que não fiquem apenas no nosso meio acadêmico. Muito bom, muito didático mesmo. Bom, dito isso, se alguma outra pergunta? Senão nós vamos iniciar nossa rodada geral daí de perguntas entre todos nós. Gente, não tem pergunta que não tenha sentido, vocês sabem disso, somos professores. Eu gostaria muito que vocês pudessem interagir. Vocês ouviram um pouco do trabalho do João Carlos, espero que tenham tido de todos, espero que tenham, já direcionei pergunta para você, João. Espero que tenham podido ler os artigos, mas mesmo que não tenha lido, algo que te chamou a atenção, as perguntas são muito bem-vindas e elas enriquecem a nossa discussão. Então, começamos agora o nosso período final aí de perguntas e temos 16 minutos aí para isso, um pouquinho menos do que prevíamos. Eu vou começar com a minha primeira pergunta, que é para o trabalho do Agnaldo, tá? Quando você faz a gestão de projetos, você tem uma teoria por detrás que ela é bastante parametrizada. Você sabe o que você vai fazer, você vai encontrar percalços, como nós falamos ali de gestão de risco. O cliente não consegue definir o escopo do que ele quer e eu tenho um projeto para rodar. Tudo bem. Mas eu vou voltar num tema que eu estudei muito no meu mestrado, antes do doutorado agora, que foi quanto à cultura organizacional. Como é que a cultura permeia projetos quando você vai implantar? Porque você vai implantar num banco, mas poderia estar na área industrial, poderia estar em outra coisa. Nesse caso que vocês desenvolveram, o quão a cultura é facilitador ou é obstáculo? Bom, a cultura, a gente Ou costuma não dizer que analisaram isso também, mas você, se não, não não, analisou, percebeu. Ah, fez parte, é que é um dos elementos que não conseguiu entrar no artigo, mas do mestrado fez parte, né?
Um dos elementos culturais muito, assim, que apareceu muito nitidamente é que as equipes tinham que usar metodologias que a alta direção entendia. Então, por exemplo, As aquelas equipes tinham metodologias. que usar a metodologia que vinha top-down. Porque a alta direção ela tinha que entender aquilo para poder, né, Certo. estabelecer É os aspecto direcionamentos. cultural, perfeito. Exato. Então, eles ficavam engessados na metodologia por causa disso. Então, eles não conseguiam utilizar uma metodologia híbrida, que foi o conselho, o direcionamento que foi dado no trabalho, né? E com isso eles sofriam, né, durante a entrega do projeto, a implantação do projeto. Então, o Isso, impacto é grande. O impacto é grande. isso gera mudança no final, porque a cultura é viva e ela acaba Então, quando sendo você tem, afetada. para a gente ter uma linha do tempo assim, na Eu ia te implantação do perguntar a projeto. tempo, mas não sabia se o projeto já tinha rodado todo. Ah, Então, quando você pega uma linha do tempo do projeto, nessa implantação agora, referente ao trabalho, a percepção da alta direção foi mudada a partir do momento que eles entenderam que a conversa que foi tida com o regulador trouxe benefícios e o próprio regulador entendeu as dimensões do impacto que que ele estava proporcionando com a regulação que ele estava pedindo para ser implantada. Então a gente consegue até discutir uma coisa que a gente não conseguia discutir antes, que era tempo de implantação do projeto. A gente antes não tinha essa linha aberta com eles. Olha, eu tenho um projeto que você está me pedindo aqui para implantar, mas eu vou demorar 1 ano e meio e não 6 meses, por exemplo. muito Isso foi interessante. uma boa coisa muito interessante. E a alta direção entendeu também isso e começou a visualizar que uma metodologia híbrida poderia facilitar também as equipes no trabalho do dia a dia. Esse é um comentário meu, tá? E não existe verdade absoluta, eu posso estar enganado, mas é compartilhando experiência. Uhum, Se vocês tiverem a oportunidade de aprofundar alguma coisa em cultura, vale a pena, porque ela com permeia certeza, tudo. Você com faz certeza. um mega projeto fantástico, mas se você não conseguir fazer ele conversar com a cultura, você tem dificuldade. Pelo que você me disse, eles encontraram dificuldade, essa dificuldade Sim, repercutiu, houve mudança sim. em alguma das partes e eles foram incorporando essa solução nova. Esse incorporar é criar cultura. Eles foram Isso, absorvendo uma exato. nova maneira de resolver problemas Quando, juntos. quando você chega, mesmo um gestor de projeto experiente, executivo, né, perto da direção, quando ele chega mesmo com fatos e argumentos, a direção ainda fica com receio, porque eles não conhecem o total daquilo, né? Agora, quando você chega com fatos, apresentando fatos, e você chega com um moderador, que seria, no caso, o regulador, aceitando algumas sugestões que antes não eram nem ouvidas. Nossa, é um diferencial muito grande, né? Com certeza. Obrigado, Agnaldo. Eu que Interessante, muito agradeço, professor interessante. Marcelo. Pergunta para o João Paulo. A minha percepção foi, e está um pouco alinhado com o que a Simone perguntou um pouquinho antes, ela perguntou o que era mais importante, eu fui pelo que menos impactou, me pareceu, que foi a hélice social. A hélice social me pareceu ser aquela que é uma carência forte para que isso venha a gerar inovação. Está correta essa percepção? Não que ela não existisse, mas o quanto ela de verdade conseguia É influir. importante, sim. Quando a gente faz esse tipo de monitoramento para a área social, a gente vê se tem associações de classe ou uma rede ou até uma associação comercial, industrial que trabalhe com isso, ou outros tipos por exemplo, tem aquelas cooperativas que são voltadas para economia social, economia solidária, tem diversos mecanismos que entram naquilo que a gente categoriza como área social. E dessas cidades não tinham, pelo menos não formalizadas. Porque como a gente faz uma pesquisa através de organismos formalizados, podem ter, mas elas não estão formalizadas, o que é um problema para o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação. Se não está formalizada, há alguns mecanismos que elas não conseguem captar. Mas, voltando na região de Divinópolis e o Centro-Oeste, não tinham mesmo. Nenhuma dessas cidades tinham esse tipo. Nenhuma associação comercial ou
que tenha um olhar para isso, ou uma associação de classe que tenha, um sindicato, porque às vezes também tem sindicatos que são de trabalhadores que permeiam e estão dentro desse tipo de organização mais tecnológica, e não haviam mesmo, e eles caíam tudo dentro dessas organizações. E o que a gente pensa sobre isso? Para uma organização dessa da área social, com um sindicato, uma associação, estar assim bem regulada e bem assim estruturada, precisa ter antes um núcleo empresarial, porque daí de empresas, então você tem que ter as empresas para ter uma associação, um sindicato de trabalhadores, você tem que ter políticas públicas que fomentem um empreendedorismo social inovador, algum tipo, e isso não tinha. Então, a hélice social ela só vai andar se você ter uma hélice governamental e uma hélice empresarial mais bem estruturada. E, então, essa hélice social vai ser o último componente assim, a Você tem que ter ser algo que une as isso, forças que estão ali, né? isso. Então, Quer dizer, não tinha você tinha mesmo. a atividade social acontecendo pelas instituições que você falou, mas sem um Partidos, foco. Provavelmente não, trazia um benefício, ajudava e tal, mas não tinha um foco em desenvolver. não. Interessante isso. Sim, porque você tem bastante. Os organismos que acabam entrando nessas hélices são muitas igrejas, tem muitas CNPJs de organizações religiosas, partidos políticos em todas as cidades. Você tem cartórios, você tem organismo LGBTQIA+, você tem para esportes, cultura. Mas para o empreendedorismo e inovação é mais complicado. Existem as categorias que a gente pode colocar, mas geralmente só cidades grandes que possuem. Geralmente são duas hélices mais complicadas para os 5 municípios do Brasil. A gente faz isso para todos eles, né? É a hélice social e a hélice científica, porque ambas são concentradas em cidades médias ou regionais importantes e grandes centros. Pequenas cidades, cidades assim, de até 30, 40 mil habitantes, é muito complicado essas hélices ter um enfoque. Assim, a científica, por faltar universidade, falta ambiente de inovação, faltar até sistema S, em alguns lugares você tem o Sebrae, mas a parte de pesquisa que chama de ficar com SESI e Senai você não tem. E a hélice governamental, desculpa, a hélice social voltada, empreendedorismo e inovação é mais complicado. É interessante, e isso que você falou agora casa com a pergunta que eu ia fazer olhando o primeiro dos trabalhos que foi apresentado, tá? Talvez vocês dois possam falar um pouquinho disso, que era sobre os principais problemas enfrentados pelas pequenas empresas rurais do Sebrae. Você falou do sistema S. O Uhum. sistema S, na tua percepção, responda na ordem que quiserem, pode ser o Felipe antes. Ele não é a mesma coisa, evidente que não, mas ele cumpre esse papel de ser a amálgama que vai fazer com que as demais hélices do trabalho apresentado pelo João possam ser eficazes, porque ele dá um foco em desenvolver, em inovar e trazer conhecimento. Ele acaba suprindo a falta da hélice de conhecimento onde não tem universidade, ele acaba suprindo parte do papel social, porque ele é focado em empresas de pequeno porte, o Sebrae, no caso, não o S todo. Então, dá para Mas você tem entender que ele SESC cumpre esse também. papel de governo? Quem quer Bem, responder primeiro? eu posso dar uma explanada. Bem, a missão do Sebrae é atender, oferecer esse tipo de conhecimento para os pequenos e médios produtores, né? Entretanto, existem limitações financeiras, orçamentárias, físicas também, que limitam o atendimento do Sebrae. E existe uma outra limitação, um outro gargalo, que é a regularização. O Sebrae, e eu acredito que todo o restante do sistema S também, só pode atender empresas, pessoas que estejam em dia formalizadas ou em dia com as suas obrigações de cidadão, né? Então, isso é uma grande limitação. Por exemplo, o Sebrae pode atender
assentados rurais? Pode, mas a maior parte dos assentados rurais não tem a propriedade da terra, E né? aí não Então, pode. aí não pode. Diretamente não pode. E Uhum. também limites no Estatuto do SEBRAE. O SEBRAE não cabe ao SEBRAE atender associações, mas o SEBRAE uma das ferramentas que o SEBRAE utiliza é o associativismo para criar força para o poder de barganha dos pequenos produtores aumentar. Mas o SEBRAE não atende associações. Está fora da missão do SEBRAE, entendeu? E o Interessante. SEBRAE faz isso de forma indireta. É claro, né, que nos modelos norte-americanos, em que esse papel de dar esse conhecimento empreendedor é dado para as faculdades, né? Os alunos, as universidades já fomentam o empreendedorismo nos alunos. Nós temos essa deficiência aqui no Brasil. A nossa universidade, principalmente as públicas, elas são mais voltadas à parte acadêmica, né? Eu posso usar um Isso, eu acho que exemplo. nós estamos num momento de mudança, mas sempre foi, você está Sim, correto. sim, Agora que a gente fala mais de tem que ser aplicado, estudo isso. aplicado, né? Na minha entrevista de mestrado, na minha entrevista de doutorado, não me foi perguntado se eu queria empreender com a informação. Só me foi perguntado, você quer dar aula? Você quer ser professor? Né? Então, a gente tem essas limitações ainda. E o Sistema S, por mais que tenha essa missão, não vai conseguir abarcar tudo. A gente tem que trazer a academia para junto dessa expertise de empreendedorismo, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis, para formar mais empreendedores e que esses empreendedores sejam eficientes nos seus empreendimentos, né? Tá ótimo. Gente, eu acho que em função do tempo, a sua pergunta vai ficar para a próxima, João Paulo. Mas quero agradecer a vocês pela qualidade dos trabalhos, pelas explicações, pelas respostas. É, em nome do SEMIAD, dizer que enriqueceram de fato o nosso conhecimento em poder ter a participação de vocês aqui. E que participem mais vezes, tá? No chat aqui está um link para que vocês possam fazer a avaliação da sessão. Por favor, façam, é muito bem-vindo. E foi um prazer conhecê-los. Espero que possamos ter oportunidade de estar juntos em outros trabalhos e outras apresentações, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, temos uns minutinhos. Só agradecer mesmo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Tá Obrigado, ótimo. abraço, sucesso. Boa Simone, noite, Rayane, muito obrigado pelo apoio, pela dedicação aí desse tempo em prol aí do nosso evento. Me despeço aqui e terminamos a nossa apresentação. Um abraço para Obrigado, todos. abraço. Um Boa noite. Tchau. abraço. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço. Tchau.